mundo sabia como ia acabar, mas ninguém estava preparado para esse final triste e emocionante de Young Sheldon. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e finalmente eu parei de procrastinar e fui assistir os 2 episódios finais de Young Sheldon já na Max. E essa procrastinação foi mais porque eu sabia o que ia acontecer e eu não queria sentir aquela dor. Só que eu ia fazer o quê? Eu ia abandonar a série faltando 2 episódios? Não dá, né? Se você estiver ouvindo um som aí de fundo, desculpa porque tem uns sem mãe aqui na frente que tá com um som extremamente alto, mas eu precisava gravar esse vídeo e eu tô esperando há um tempo, eles não param, então eu precisava gravar. Então vai assim mesmo, tá bom? Relevem. Bom, então o que mais eu poderia fazer, né? Eu fui lá e assisti o final de Young Sheldon. E ainda bem que eu fiz isso, porque, mano, foi um final triste de fato, mas foi um final real, sabe? Um final verdadeiro, que eu acho que qualquer pessoa que assistiu esse final e que já perdeu alguém na vida real deve ter se identificado. Seja com o Sheldon, ou seja com alguém da família Cooper que tiveram momentos diferentes, reações diferentes diante do luto. Começando pelo episódio 12, né, que é o antepenúltimo, eu acho que todo mundo que já sabia o que ia acontecer assistiu já esse episódio com o coração na mão, né? Porque, na verdade, eu tô assistindo a temporada inteira com o coração na mão, mas quanto mais pro final chegava, mais o meu coração ficava um pouco apertado, porque eu sabia que esse momento estava chegando. Então, o episódio 12, eu fui assistindo com aquela certeza de que seria naquele momento, naquele episódio, que de fato o George ia morrer. Então cada movimento que o George dava, cada fala dele, cada vez que ele saía de cena eu já ficava, caramba, será que é agora? Será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Sempre ali cogitando e imaginando que aqueles seriam os últimos momentos do personagem. Até que ele deu tchau pra todo mundo, saiu pela porta da cozinha, prometeu voltar mais tarde pra foto de família, mas a gente já sabia que depois daquele momento ele não voltaria mais. E aí no final do episódio eu vejo todo mundo se arrumando ali pra tirar foto, colocando uma roupa branca, todo mundo combinandinho e não sei o quê, e aí comentando, né, nosso George não chegou ainda, e aí eles começam a conversar sobre isso, e aí do nada a campainha toca, e a cena parece que começou a ir em câmera lenta, porque eu tinha certeza que seria nesse momento que a família receberia a notícia da morte do George. Então as coisas foram meio que pausadas ali, sabe? Meu coração acelerou tanto que as coisas pareciam que estavam mais devagar, porque eu sabia que o momento tinha chegado. E aí nessa hora, mano, já era. Nessa hora já acabou comigo, porque meu mundo já foi pro chão, e aí eu fui vendo a reação da família também, foi piorando cada vez mais, porque ver a Missy chorando, ver a Mary chorando, aí ver a reação do Sheldon também, porque o Sheldon, mano, ele é uma criança naquele momento, mas mais do que isso, né, pela condição que ele tem, né, por suas peculiaridades, ele tem ali uma certa dificuldade de entender as coisas, de compreender as coisas da humanidade e de se expressar principalmente, né? Então ver aquele estado de choque que ele ficou, acabou comigo porque eu queria dar um abraço nele e falar, mano, sei lá, vai ficar tudo bem, mesmo sabendo que não vai, mas é algo que a gente fala nesses momentos, né? E o Sheldon precisava disso, de um abraço, por mais que ele não goste. E aí depois disso veio o episódio do funeral, né? Do velório, do George, da reação de cada um, de como cada um ia lidar com aquela perda e tudo mais. E, mano, eu sabia que esse episódio ia me destruir. Eu tinha certeza, tinha uma certeza nessa vida, é que esse episódio ia me destruir. E falar de luto, né, numa série, numa produção, qualquer coisa assim, é sempre muito delicado, porque cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa sente uma coisa diferente, principalmente diante de uma perda tão repentina como foi a do George, né? E vocês sabem, vocês devem ter ouvido falar em algum lugar, que o luto, ele costuma ter 5 fases. Ele tem a fase da negação, tem a fase da raiva, tem a fase da barganha, tem a fase da depressão e tem a fase da aceitação. E aí eu dei uma percebida também que nesse episódio, meio que colocaram cada uma dessas reações representadas em um personagem diferente nesse episódio. O Sheldon, por exemplo, viveu a fase da negação, né? Diante dessa perda do pai dele, diante de ele saber que ele não pôde dar um adeus, que falar que amava, de aproveitar um pouco mais de tempo com o pai dele, desse susto, né, que aconteceu de repente, ele escolheu por viver a negação. Eventually I realized there was a better way to deal with grief. Avoid it completely. Já a irmã dele, a Missy, resolveu ir mais pro lado da raiva. Resolveu não, né? Porque é algo instintivo, né? Foi a forma que ela reagiu e foi mais pela raiva. Ela já sendo uma adolescente, já vinha demonstrando sinais de raiva, né? Pelos seus hormônios e tudo mais. Já era algo normal da personalidade dela, mas que ficou ainda mais aflorado diante desse luto, ficando com raiva aí dos amigos, ficando com raiva da família, ficando com raiva de todo mundo, né? E principalmente porque as pessoas não estavam sabendo lidar muito bem com ela, toda hora falando I'm sorry, sinto muito, mas tipo, essa necessidade de todo mundo querer confortar alguém que não necessariamente quer ser confortado, pelo menos não dessa forma, sabe? É difícil dizer como deveria agir com a Missy naquele momento, mas ela viveu essa fase da raiva do luto. Oh, shut up, Jeff. Missy, go to your room. How about I just go?
Aí a barganha, que é a terceira fase do luto, eu colocaria na Connie, né, na avó deles dois, porque ela foi essa pessoa que tava num negócio de negociação ali, né? A barganha do luto, ela é aquela negociação com Deus, ou com, né, com qualquer divindade que você acredite na sua fé, mas é aquela tentativa de negociar o inegociável, basicamente. E aqui na série, foi mais a questão de negociação, de encontrar um ponto de paz entre aquele caos que estava acontecendo por causa daquela perda. Então ela tentava ali ajudar a Mary a encontrar soluções, tentava conciliar ela com os filhos também, porque ela queria, no episódio seguinte principalmente, né, no último, a Mary queria batizar eles dois, eles não queriam, e aí tava tendo toda aquela briga, e ela foi lá e negociou com eles também, pra ficar tudo bem. Então, acredito que a fase da barganha do luto foi mais pro lado da Connie. I'm just asking for 20 minutes of your time. Please. A depressão, claro, ficou pro lado da Mary, né, porque ela tinha perdido ali o seu companheiro de vida, né, que estavam juntos há tantos anos, e a depressão, ela se expressa de várias formas. Então, dentro dessa depressão da Mary, ela demonstrou raiva, demonstrou tristeza, demonstrou solidão, né, tava tentando entender as coisas, teve crise de fé. Então, tudo aquilo misturado mostra a depressão e a tristeza profundo buraco que a Mary se enfiou, e sentindo esse vazio que essa depressão trouxe pra ela no episódio seguinte, no último episódio, enfiou as caras na igreja de todos os modos possíveis para tentar suprir aquela dor que ela estava sentindo, né? Então ela começou a ir demasiadamente para a igreja de uma forma que ela não ia, e tentando forçar isso nos filhos também, tentando conseguir um batismo para eles, meio que para tentar ocupar a cabeça de alguma forma. E por último, a última fase do luto é a aceitação, que estava pro lado do George, né, o filho do George Jr., porque ele estava meio que assumindo a responsabilidade ali, né? Diante de toda aquela situação, ele tentou ser forte pela família, tentando negociar ali as coisas do caixão, depois indo lá na frente do pai dele, falando que vai ficar tudo bem, que ele, né, vai tomar conta de tudo. Foi bem triste também essa parte. Meio que tentando amenizar a ausência do pai como chefe de família, que era quem tomava a maioria das decisões ali. Então, como eu disse, o luto, ele é um sentimento muito delicado, é difícil de ser tratado numa produção. Ele precisa de uma certa sensibilidade ali, né, para ser verdadeiro e não ser desrespeitoso, não ser apelativo demais, porque é algo que gera uma identificação muito grande. Então precisa ter cuidado ao tratar disso. E eu acho que nessa ocasião aqui, talvez o que a gente mais se identifica de imediato, quando a gente perde alguém muito próximo e de uma forma tão repentina, é o sentimento do Sheldon, né? Tanto de negação, que é o primeiro estágio do luto, então é normal, mas também do fato de a gente sentir que não fez o suficiente, né? Que a gente não deu um adeus, que a gente não disse que amava o suficiente essa pessoa, que não passou mais tempo com ela, que não fez alguma coisa para que pudesse mudar aquela situação, né? A gente se culpa às vezes por causa disso também. Quando alguém sofre um acidente, fala, putz, por que eu não levei aquela pessoa? Por que eu não chamei aquela pessoa para outra coisa? Por que, né? A gente sempre vai tentando encontrar formas de outras realidades, assim como aconteceu com o Sheldon, para que aquilo não acontecesse. Ou pelo menos que a gente conseguisse dar um último adeus. E esse tipo de pergunta, eu acho que até as pessoas mais devotas, mais próximas, mais grudadas, acabam sentindo mesmo assim. Então, tanto faz ser afastado ou ser alguém que estava ali 24 horas por dia, o tempo todo. Quando a gente perde alguém, o sentimento é, caramba, eu queria ter mais tempo com aquela pessoa, acho que eu não fiz o suficiente, não vivi o suficiente, não falei que amava o suficiente. Nunca vai ser diferente. E aí, na hora do funeral mesmo, com o George ali no caixão, ali foi a pá de cal em cima de mim, né? Em cima da nossa tristeza, ver os personagens se despedindo do George. O George Jr., né, indo lá e falando que ia ficar tudo bem, né, que o pai dele não precisava se preocupar, que ele tava tomando conta de tudo. A Mary indo até lá e falando até mais, dando um beijo ali nele também, me pegou muito. E principalmente a Missy, né, que foi a primeira aí, e lembrando de um momento, né, quando ela era mais pequenininha, que o George deu lagosta ali pra ela, colocou ela de princesa e tal. Mano, que momento lindo, e aquilo me destruiu de uma forma, meus amigos. E aí um pouco depois disso, a parte do Sheldon, que não foi no caixão, foi ir lá na frente e falar algumas coisas, falar o que ele tava se sentindo, se expressou finalmente, né? Falando que ele se arrepende de não ter, né, falado quanto amava, não ter dado um tchau e não ter aproveitado mais. E falando que esperava que o pai dele soubesse o quanto ele amava o pai dele, né? Mas aí a gente vê que, na verdade, ele não falou nada disso, que ele não conseguiu colocar esse sentimento pra fora, tornando tudo até um pouco mais triste, né? Não conseguiu falar pro pai, mas não conseguiu colocar isso pra fora nos últimos momentos do pai dele também. E nos últimos momentos desse episódio, eles usaram ali alguns segundos pra
consertar uma coisa que eles fizeram mal em The Big Bang Theory, sem pensar também, né? Porque eles não esperavam ter esse spin-off. Mas em The Big Bang Theory, a gente vê que o Sheldon ele fala muito mal do pai dele. Ele só lembra dos momentos que o pai dele tá bêbado, tá não sei o quê, obrigava ele a assistir esportes e blá blá blá. Então a gente tinha essa figura ruim do George. E quando a gente assiste Young Sheldon, a gente vê que não é bem isso. Né, eles consertaram essa imagem do pai dele. E aí no finalzinho desse episódio, o Sheldon fala que agora que ele tá mais velho, agora que ele tem filhos, ele percebe que o pai dele era só um ser humano comum tentando fazer o melhor que podia, né? E aí ele finalmente conseguiu se expressar. I didn't say it at his funeral, but I can say it now. I loved my father. I will miss him forever. Então, esse episódio especificamente foi bem difícil de assistir, mano. Foi da série de comédia, assim, acho que foi um dos episódios mais tristes, top 3 episódios mais tristes e mais difíceis de continuar assistindo. Pelo menos depois dele teve o último episódio que serviu pra gente respirar um pouquinho, né? Ainda era um momento triste, tinha passado quase um mês ali, mais ou menos, do funeral, da morte do George. Então ainda tava um clima meio pesado, um clima meio triste, ainda tinha umas confusões, mas já deu pra respirar um pouquinho mais, deu pra chorar menos. Deu ou não deu? Deu pra chorar menos. E ainda teve mais uma coisa muito legal, que foi a gente revisitar os personagens Amy e Sheldon já nos tempos atuais, né? Já que eles estão narrando a história, nos tempos atuais, como é que o Sheldon e a Amy estão juntos, com filhos e tudo mais. Mas antes de eu falar isso, antes de eu falar das participações da Amy e do Sheldon, eu queria te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar seu like também, ativa as notificações, é muito importante. Compartilha esse vídeo com outros fãs da Big Bang Theory, de Young e Sheldon, isso ajuda muito o canal. E engaja aqui nos comentários também, tá bom? Não esquece, por favor. Vai lá me seguir no Instagram, @minhavidaemasérie_, o link tá aqui na descrição. Tô precisando da sua seguição lá, tô quase chegando nos 10 mil inscritos, então conto com a sua participação. Faz essa pra nós, tá bom? Vai seguir a Bia também no @mariapontirada no Instagram, onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa aqui, ó, pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. Você pode pedir a sua especial de The Big Bang Theory, ela tem outros modelos também, ou qualquer outro bordado personalizado que ela faz do seu jeito, borda à mão e entrega pro Brasil inteiro. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link também tá na descrição. E antes de voltar aqui a falar da série, eu tenho 2 cursos online também que eu queria avisar vocês, caso você ainda não conheça. Um deles eu ensino a formatar computadores, que era R$297, tô vendendo por R$89,90 por tempo limitado, e o outro é de edição de vídeo, onde eu ensino isso por apenas R$49,90. Não é um valor mensal, tá? É um valor único que você paga, mesmo que você não saiba nada, do zero, você vai aprender a editar um vídeo usando um exemplo aqui do canal, inclusive. Todos esses links que eu falei agora estão aqui na descrição. Vai lá visitar, vai conhecer os cursos e nos seguir no Instagram, tá bom? Agora, voltando aqui a falar do último episódio, tivemos a participação aí, claro, da Amy e do Sheldon pra gente matar um pouquinho dessa saudade. E aí a gente acabou até descobrindo que toda essa história de Young e Sheldon é um livro que o Sheldon tava escrevendo, né? E aí isso é muito legal. E ele continua com aquela mania de grandeza de prêmios, né? De falar, nossa, aqui vai gerar um Pulitzer. Aliás, eu também gostei de ver que o Jim Parsons, mesmo depois de tantos anos, eu senti pelo menos, que ele encarnou bem o personagem de volta, o Sheldon de volta. Ele tem até uma entrevista que ele fala que o maior desafio foi fazer essa série, fazer esse personagem fora da plateia. Porque The Big Bang Theory era diante de uma plateia. E de repente ele ter que gravar o mesmo personagem em um outro formato, pra ele foi um pouco difícil. E ele relutou até em aceitar essa participação, mas aceitou, que bom, deu tudo certo e pra mim, pelo menos, fez muito bem feito. A gente conseguiu ver um Sheldon, de certa forma, mais maduro, mas nem tanto, né? Continua com suas manias ali, mas tá um pouco mais maduro, um pouco mais maleável. Ou pelo menos a Amy aprendeu muito bem a lidar com aquela pessoa. Então foi bem legal ver eles dois de volta, ver eles conversando sobre o filho deles, o Leonard, que inclusive, né, pratica esportes, vejam só vocês, quem diria. E tem uma filha também, que eles não citaram o nome, né? Não sei que eu tenha perdido aí, mas a filha dele está querendo ser atriz por causa da tia Penny. Então, mano, isso foi gostoso demais, né? De ver. E claro que também teve a ida do Sheldon pra Caltech, né? Que é um momento divisor de águas aqui. É onde a série deveria de fato acabar e é onde, entre aspas, aqui começa The Big Bang Theory. Não começa aí, claro, mas a gente já sabe que ele vai morar sozinho um tempo, que vai um outro cara morar com ele, né? Então já seria uma outra série. Quem sabe um dia. Mas eu acho que não vai acontecer. Mesmo assim, foi legal ver ele indo pra Caltech, começando essa nova fase da vida dele, assim como a gente já sabia que aconteceria logo depois da morte do pai. E é interessante notar também que quando ele começa a andar ali na Caltech, né, ali nos segundos finais já do último episódio, começa a tocar a música Walk of Life. Essa música, não sei se vocês repararam ou lembram, mas ela foi tocada no início do primeiro episódio da série.
Então foi legal eles terem feito essa conexão aí entre o início e o fim de Young Sheldon. Bom, no fim das contas, foi um final bem triste, claro, mas foi um final bonito, foi um final perfeito da forma que foi, tudo que eles tinham pra tratar, eles tinham que falar disso, né? E não dava pra continuar a série muito mais depois disso, também não teria clima. E foi uma escolha também muito corajosa. Coragem essa que, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris não teve. Porque não sei se vocês sabem, mas Todo Mundo Odeia o Chris, se vocês já assistiram, ela acaba momentos antes da morte do pai do Chris. E eles não tiveram essa coragem, ou pelo menos essa vontade de representar isso na série. E Young Sheldon teve. Não só teve a coragem de fazer como fez, e fez muito bem feito, né, diga-se de passagem. Foi um ótimo tributo aí ao George Cooper e uma ótima redenção da relação entre o Sheldon e ele. Agora, vale lembrar vocês que em breve teremos o spin-off do George e da Mandy, e a filha deles, né, que vai se chamar George and Mandy First Marriage, ou Primeiro Casamento em português. Essa série ainda não tem uma data de estreia específica, oficial, mas deve estrear ali por setembro e outubro nos Estados Unidos. No Brasil, não fazemos ideia quando vai chegar, mas deve chegar pela Max algumas semanas depois. E antes de fechar aqui o vídeo, fica uma pequena curiosidade. O ator que faz o George, ele estava no próprio funeral. Ele estava ali com uma roupa de uma senhorinha ali mais pro fundo, participando daquela cena, vendo o seu próprio funeral, do seu próprio personagem ali, né? Então fica uma pequena curiosidade dessa participação dele aqui. E você, que assistiu o final de Young Sheldon, como é que foi sua reação? Chorou muito, desidratou, levou de boa ou ainda não teve coragem de assistir e veio assistir o vídeo aqui só pra ver como é que foi? Me conta aqui nos comentários, não esquece de me seguir no Instagram, @vidaemasérie, vai seguir a Bia também, os links estão na descrição, como eu já disse, e vai lá conhecer os meus cursos também de edição de vídeo e de formatar computadores, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima. Bazinga!